Então, muito bem, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui na nossa querida Unidarma. Hoje, segunda temporada, isso mesmo, segunda temporada do curso de autoconhecimento, aula número 1 da segunda temporada. E vamos que vamos, gente, porque isso é um trabalho de fundamental importância para você que quer crescer, para você que quer evoluir, para você que quer alcançar aquilo que todos nós estamos buscando nesse planeta, que é a felicidade, né? Estar bem, viver de tal forma que a sua vida seja uma vida que vale a pena. Agora, isso só vai acontecer, nós vamos nos aprofundar daqui a pouco com essas considerações, quando você efetivamente trabalha o seu autoconhecimento. Sem autoconhecimento nada é feito, sem autoconhecimento nada será possível, sem autoconhecimento você só vai perder tempo, essa que é a verdade. E hoje a gente vai aprofundar em algumas questões relacionadas a isso, tá? Ora, a pergunta mais importante do autoconhecimento, já falávamos na primeira temporada, é a pergunta muito simples que diz o seguinte: quem sou eu afinal? Né? Quantas pessoas será que você conhece que se dão no privilégio ou no luxo de reservar parte do dia para perguntar quem eu sou afinal? Ou o que é que eu estou fazendo nesse mundo? Ou melhor ainda, o que é que eu estou, né? Por que é que eu estou presente, no momento presente, nesse mundo onde eu me encontro? Essa não é apenas a pergunta mais importante, mas é a pergunta que todos nós deveríamos fazer. Nós vamos entender na apresentação de hoje que muitas vezes nós estamos sendo uma reprodução ou uma cópia de outras pessoas, daquilo que os outros vivenciaram, ou daquilo que os outros acreditaram, ou daquilo que os outros defenderam, ou até mesmo dos trejeitos, do modo como as outras pessoas são. Você vai incorporando aquilo, vai reproduzindo, ou seja, repetindo aquilo que outras pessoas já foram e acha que isso é a sua própria vida. Não, não é, gente, não é. Não é a sua própria vida. De repente você é apenas um xerox daquilo que outras pessoas viveram e muita gente acha que isso é uma grande vantagem. E eu pergunto, qual é a vantagem? Qual é a vantagem de você viver uma vida que não é a sua vida? Ou pior ainda, qual é a vantagem de você viver uma vida condizente com aquilo que esperam que você viva, quando na verdade não é você que está vivendo, não é a sua alma, não é a sua essência? Ora, nós poderíamos deduzir dessa colocação o seguinte: você só está nesse planeta perdendo seu tempo, desperdiçando a sua oportunidade de viver quem você realmente é, né? Isso não quer dizer, obviamente, que nós não podemos utilizar outras pessoas para fazer uma espécie, aquilo que a programação neurolinguística chama de modelagem. Ora, o que é a modelagem? A modelagem é quando você utiliza um personagem, quando você utiliza uma pessoa para obter dela alguns caracteres importantes para aplicar, por exemplo, no seu trabalho, ou para aplicar em seus comportamentos quando você quer conquistar um determinado hábito, quando você quer se livrar de algum determinado hábito. Então nós temos lá na programação neurolinguística que você vai selecionar uma pessoa e vai copiar alguns aspectos dessa pessoa para implementar isso na sua vida. Isso é uma coisa. Isso é uma técnica para você desenvolver hábitos, comportamentos, para conquistar algum objetivo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quando você vive pura e simplesmente para repetir a vida de uma outra pessoa, né? Então quando isso acontece, a primeira coisa é que você perde seu poder pessoal. Porque se uma pessoa ela não tem autenticidade, ela automaticamente não tem poder. Lembre-se disso para o resto da sua vida, tá bom? Escreva isso no seu caderninho também. Quando você não é autêntico, você não consegue sequer exercer influência sobre a vida de uma pessoa.
Por quê, Cris? Porque não tem como, né? Como é que você vai estar repleto de poder pessoal, de energia, de luz própria, de brilho, quando o seu brilho não é seu? Não tem como. Você está espelhando o brilho de outro, você está espelhando ou refletindo a energia de outra pessoa, não é a sua própria energia. E o que acontece? Com o passar do tempo, você vai decaindo, decaindo, vai ficando apagado, vai ficando sem magnetismo pessoal. Está aí na unidade o curso, né, de carisma e sedução, quando a gente fala do magnetismo pessoal, né, você vai ficando cada vez mais sem magnetismo pessoal, porque não é você. Você está sendo a tentativa de ser uma outra coisa que não é você mesmo. Então vai ser sem brilho, sem magnetismo, sem nada. E o pior, quando as pessoas começam a te elogiar ou a gostar de você, na verdade não é de você que elas estão gostando, e na verdade não é você que elas estão elogiando, porque você não está sendo você, você está sendo outra pessoa. Você está representando um personagem. E aí, meu amigo, lá no fundo, você sabe da fraude que está vivenciando. E aí a sua autoestima começa a cair, começa a cair, começa a cair, até chegar a um ponto em que talvez para recuperar a sua autoestima vai ser realmente muito difícil. E quando você perde sua autoestima, desculpe, você perdeu tudo, né? Por isso que nas tradições orientais, no Zen, por exemplo, algumas traduções dizem o seguinte, que o objetivo maior do Zen é fazer você encontrar a sua face original. Ora, isso é realmente muito profundo e muito interessante. Porque encontrar a sua face original não é nada mais, nada menos do que isso. Descobrir o autoconhecimento. Descobrir, afinal, quem realmente você é. Não é um plágio, não é uma cópia, não é uma tentativa de ser igual ao fulano para agradar as pessoas. Não, você só pode ser você mesmo. Eu me lembro de uma situação, já faz um certo tempo eu atendi um rapaz, e a história desse rapaz é mais ou menos assim. O pai dele, ele trabalhava junto com o pai, inclusive com outro irmão mais novo, trabalhavam numa empresa X, não vem ao caso explicar agora a empresa, e o pai veio a falecer. E o que aconteceu? Ele, por ser o irmão mais velho, começou a assumir a posição do pai na empresa, ou seja, ele se tornou o dono, vamos dizer assim, tinha lá uma quantidade considerável de funcionários, só que o negócio começou a ir de mal a pior. As vendas iam caindo, 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 começou a haver um tumulto ali entre os funcionários, a empresa começou a perder a identidade, começaram a perder a perspectiva, todo mundo desanimado, todo mundo sem assim um norte de como ser. E aí ele começou um trabalho comigo, um trabalho de aconselhamento. E nesse trabalho de aconselhamento, o que nós descobrimos? Exatamente isso que eu estou colocando. Ele estava tentando ser o pai dele, que tinha falecido. Obviamente por confiar no pai, por entender que o pai levantou a empresa, que o pai conseguiu conquistar muitas coisas, que o pai cativava os funcionários, que o pai fazia bons negócios. Então o pai tinha falecido, mas precisava ter o pai ali na empresa. Então eu vou ser o que o meu pai estava sendo e assim eu vou conseguir manter a coisa. Não consegue. Não consegue. Então esse trabalho de aconselhamento mostrou que ele precisava ser apenas ele mesmo. Porque disse no começo e agora repito, somente quando existe autenticidade, somente quando você para de representar um papel, é que as pessoas vão te ouvir. Somente quando você decide ser apenas você mesmo e mais ninguém, é que você vai manifestar autoridade, magnetismo. Então veja só, nós fizemos esse trabalho terapêutico, dissociamos a imagem pessoal dele da imagem que do que o pai dele era, embora ele respeitasse muito o pai, amasse muito o pai falecido, mas ele precisava ser só uma coisa no mundo, ele mesmo. E aí o que aconteceu? Quando ele começou a impor a personalidade real dele, aquilo que ele realmente acreditava, as decisões que ele realmente julgava que precisavam ser tomadas, o estilo, uma nova cultura que precisava ser imposta na empresa, aí a coisa começou
a rolar. Aí ele começou a resgatar tudo aquilo que ele vinha perdendo ao longo daquele tempo todo. Então isso é fundamental. Eu mesmo já passei por situações assim. Eu passei por uma situação até muito curiosa e na verdade até fiz como uma experiência. Eu queria ver o que ia acontecer se eu agisse assim. Isso já faz alguns anos, na verdade alguns bons anos, eu estou lembrando aqui, quando eu comecei a ter contato com os textos de Osho, também conhecido como Bhagwan Sri Rajneesh, um mestre indiano, e eu comecei a ler os livros de Osho, comecei a assistir uns vídeos de Osho. Na época a internet não era tão popularizada como era hoje. Eu consegui esses vídeos em fitas de VHS, os mais novinhos não vão nem saber o que é isso, mas eu tinha aquelas fitas de VHS que eu havia comprado de um dos discípulos de Osho. Eu tinha 10 fitas e o Osho tem um jeito muito peculiar de falar. Ele já é falecido, para quem não sabe, é um mestre indiano. E ele fala muito devagar, então ele fala mais ou menos assim. Vamos imaginar que eu estivesse dando aqui a palestra, a aula, eu ia começar assim, em vez de falar: olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação. Se eu fosse o Osho, eu falaria assim: olá, meus amigos. Não consigo mais imitar, mas vamos continuar. Sejam todos muito bem-vindos, né? Aí, então mas eu gostava muito do conteúdo do que o Osho falava. Aí eu fiz uma experiência numa dada situação. Eu preparei um ambiente, eu tinha um espaço presencial, quando a Unidarma ainda era presencial. Então eu preparei um espaço assim, um tapete no chão, as almofadas, e coloquei uma poltrona com um pano assim, bem estilo indiano. Eu queria ser o Osho, queria imitar o Osho, né? E aí, eu não lembro exatamente qual foi o evento, se era uma palestra, acho que era um retiro, não me recordo agora. Então eu coloquei todo mundo assim sentado, aí eu sentei no alto assim daquela poltrona, como se fosse o Osho. Eu não me lembro agora, acho que até tinha deixado a barba crescer, porque o Osho tinha barba, eu teria que ter barba também. E comecei a falar igual, né? Aí depois eu assisti que nós gravamos aquilo e eu falei: nossa, que pateta mesmo, como é que eu consegui, como é que eu tive coragem? Sabe aquele negócio que o pessoal fala de vergonha alheia? Mas no caso não foi vergonha alheia, foi vergonha pessoal. Eu olhava para aquilo e falava: nossa, que babaquice. Eu tentando imitar aquilo, né? E obviamente não era eu, não era a minha energia, não era a minha força, não era o meu jeito de fazer a coisa. Eu quis fazer aquela experiência, aí eu sou um cara que gosta de fazer esse tipo de situação, de entender como é que eu estou palestrando, de experimentar novas formas de ensinar, mas não era, eu não tinha energia, não tinha brilho, não tinha luz, não tinha nada, né? Era uma completa idiotice fazer aquilo. Mas eu estou dizendo tudo isso, aliás até estou lembrando agora, eu me recordo de uma outra colega que eu atendi. No caso, ela era psicóloga e ela queria ser a Nelma Penteado, né? Nelma Penteado tem um estilo muito dela mesmo. Eu particularmente não gosto. Aliás, eu discordo de muitas coisas, mas ela gostava da tal Nelma Penteado. Ela queria ser igual a essa Nelma Penteado. Também não dá certo. Não dá certo, gente. Sabe, a única coisa que dá certo nesse mundo é isso, é você ser você mesmo. Você tem que se especializar em ser a melhor versão de você mesmo. Ponto final. Tudo que vier além disso é lixo, não presta, não adianta. Além disso é uma grande perda de tempo e até diria para você perda de dinheiro, porque você perde a credibilidade, perde o brilho, perde o magnetismo e perde a sua clientela. Se você for professor, perde seus alunos, se você for terapeuta, perde seus clientes, se você for advogado, dentista, contador, sei lá o que, todo mundo cai fora. Porque as pessoas vão ter contato com você e não é você, tem alguma coisa errada, elas vão sentir que tem alguma coisa errada, tá? Então, você tem que fazer esse trabalho árduo, eu reconheço que é uma tarefa árdua, o trabalho do autoconhecimento, de como diz na tradição do Zen, buscar a sua face original, é difícil, é penoso, é custoso, mas eu afirmo para você que valerá cada centavo. Cada segundo investido nesse trabalho. Porque você aprenderá uma das coisas que eu acho que é um dos trunfos mais importantes do autoconhecimento, que é o quê? É ter fé
em você mesmo. É confiar nas suas próprias ideias. É saber que você é capaz. É saber que você vai estar frente a uma situação, qualquer que seja. Como, por exemplo, ligar aqui a câmera e começar a falar. Qualquer situação. Você tem fé em você, você acredita em você, você conhece seus recursos, você conhece suas habilidades, você sabe do que é capaz, então você vai lá e faz. Faz o que tem que ser feito. Simples assim. E aplique isso a qualquer situação. E quando você não tem isso, você só vai se lascando. só vai se lascando. E você fica muito frágil também. Anote isso no seu caderno. Você fica muito frágil. Você fica rendido na mão das outras pessoas quando você não tem autoconhecimento. Se você não tiver esse trabalho de autoconhecimento, você simplesmente desmorona quando vem, por exemplo, uma crítica. Né? Falar em crítica, eu recebi, até separei para ler para vocês. Tem uma moça aqui que me escreveu, olha que interessante, eu achei muito bacana. Bacana no sentido, tô ironizando um pouco, né? Que ela me escreveu. Porque olha que interessante, ela me escreveu assim. Eu vou contar a história toda, porque se eu contar metade da história, vocês não vão entender. Olha que interessante. Primeiro ela mandou no Facebook, naquelas caixinhas, né, de diálogo, um coraçãozinho, sabe aquela carinha rindo, assim, aquele coraçãozinho, assim, a carinha rindo, o coraçãozinho, e sempre começa assim, né? Aí ela escreveu: boa noite, Cris, admiro muito você. Você sempre fala de motivação, né? Então, e normalmente eu percebo isso, eu já falei isso em outras apresentações, talvez até na primeira temporada do curso de autoconhecimento, não me lembro se eu falei isso. Mas na Unidarma eu já falei. Se não foi na primeira temporada, em outros cursos eu já falei. Tome muito cuidado com aquela pessoa que te admira, que é sua fã, que te adora, que você é o tudo na vida dela, obrigado por você existir, você é lindo, você é maravilhoso. Tome muito cuidado com essas pessoas, porque do mesmo jeito que elas estão assim completamente te colocando lá para cima, é o jeito que elas vão te colocar para baixo. Então vai ouvindo a história. Então eu admiro muito você, mandou o coraçãozinho, apaixonado, tal. Aí depois ela perguntou: como ter motivação? Como ter motivação? É que ela escreveu no português bem complicado mesmo. Eu vou tentar ler e traduzindo para você. Como pode ter motivação quem abandonou tudo para cuidar do pai e da mãe, idoso e doente? Afinal, eu coloco num asilo e sigo em frente a minha vida? Depois, na linha do tempo, ela escreveu alguma coisa parecida assim também. Isso aqui ela escreveu no privado. Resumindo, ela deixou tudo de lado para cuidar do pai e da mãe, que está idoso, que está doente, e ela não está aguentando mais. O que ela faz? Ela tem que colocar eles num asilo e viver a vida dela e curtir a vida e pronto, né? Acho que ela achou que eu era, sei lá, não vou nem falar o nome de outros palestrantes aqui para não causar tretas, né? Eu falei, eu disse para ela assim, olha, eu escrevi exatamente, aí eu copiei o meu texto. Olha, é preciso saber dosar as nossas ações e humildemente assumir as responsabilidades que a vida nos impõe ao longo do nosso caminho. E eu falei para ela, nem sempre isso é fácil de ser feito, mas é melhor ter os nossos ombros pesados do que a consciência pesada. E claro, não era o que ela estava esperando ouvir. Acho que ela estava esperando que eu fosse meio mais liberal, né? Não, é isso mesmo, você tem que viver a sua vida, dane-se os outros, né? Cada um é responsável por si mesmo, tal, e não se importa, né? Vai viver tua vida, põe mesmo lá o pai no asilo, a mãe no asilo, pronto, se vira, né? Aí, mas foi eu falar isso, aí deu 2 dias, ficou em silêncio, porque acho que não era o que ela estava esperando ouvir. Aí ela me retorna assim, aí vai ouvindo. Adoro ver os seus vídeos, mas eu acho que você não faz aquilo que fala nos vídeos. Você fala que temos que ter uma vida com sono bom, como uma alimentação boa, mas eu pergunto, quando é que você dorme? Quando é que você namora?
Às vezes você posta vídeos e a sua aparência está horrível. A sua camiseta surrada, a sua barba sem fazer. Você disse que acorda de madrugada e fala que temos que ser menos ansiosos. Será que é isso que você tenta passar? Não é crítica, mas um homem que trabalha 16 horas por dia, onde é que está o valor da vida? Eu só postei, achei que devia ter postado. Só postei, achei que deveria ter postado. Aí, aí eu respondi para ela assim, eu só respondi isso, olha, você tem o direito de pensar assim, só que não é esse o modo que eu me vejo. Boa noite. Eu só respondi isso. Mas isso é complicado, gente. É muito interessante, porque assim, imagine se eu não tivesse autoconhecimento, né? Imagine se eu não tivesse contato com aquilo que sou, se eu ficasse completamente rendido e à margem, né? Dependendo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. Acho que nem ia gravar mais vídeo, ia mandar um e-mail e falar, pessoal, cancela a aula de hoje, porque não vai dar mais certo. Mas esse é o problema da maioria das pessoas. Bom, aqui nós temos dois casos a serem analisados. Um que não interessa tanto pra gente é essa situação, né? Eu sou seu amigo enquanto você diz aquilo que eu espero ouvir. Se você diz coisas que eu não estou esperando ouvir, eu já começo a te atacar. Isso é um problema pessoal da pessoa, ela tem que resolver. Mas o que eu quero destacar aqui é isso. Sem autoconhecimento, você desmorona. Sem autoconhecimento, você fica total e completamente dependente da opinião alheia. Presta muita atenção se na sua vida você não está assim, né? De repente você chega, eu tô chateado, eu tô aborrecido, eu tô magoado. Mas por quê? Ah, porque o fulano isso, porque não sei quem aquilo, que falaram não sei o quê, que fizeram não sei o quê. Quer dizer, aquilo que você é está totalmente dependente das ações e reações das pessoas além de você. O que é um grande equívoco. Como Jesus já dizia nos evangelhos, o reino de Deus está dentro de vós. Está aí dentro. Não tá do lado de fora. Então, para você viver esse paraíso celestial, como é a terminologia budista, o paraíso celestial está dentro de você. Se eu fico dependendo das questões externas, eu estou ferrado. E quando é que eu fico dependente? Quando eu não tenho autoconhecimento. Eu disse para vocês agora, o autoconhecimento, eu conheço meus recursos, eu sei quem eu sou, eu sei quem é esse que ligou aqui a câmera e está falando com vocês, eu conheço os meus motivos e as minhas motivações, eu conheço os meus princípios, eu conheço aquilo que faz eu ser aquilo que sou. Agora, se eu depender dos outros, nada feito, né? Então, eu vou passar para vocês hoje 3, vamos dizer assim, seriam ações ou hábitos ou 3 direções que eu recomendo que você tenha daqui para frente para que vá estimulando esse potencial do autoconhecimento, que você vá se crescendo em autocompreensão cada vez mais, tá? Então vamos lá. Anote aí. Você vai ter que focar a sua atenção em um desses aspectos. Primeiro, investir tempo. Autoconhecimento. Como é que eu faço? Investir tempo. Como é que você vai investir tempo? Por exemplo, a prática da meditação, já tão falada, tem várias palestras da Unidarma que a gente fala de meditação, até por isso não vou ficar sendo repetitivo aqui. Você reservar um tempo, fechar os olhos, estabelecer contato com você mesmo, com a sua essência, perceber quem você é, tentar ficar um pouco distante dos pensamentos, entender que você é algo além de seus pensamentos. Então você se concentra. Outra coisa que você pode fazer, a prática de uma terapia, de um coaching, de uma instrução de autoconhecimento, ter alguém para questionar você, ter alguém para provocar você, ter alguém na sua vida que sistematicamente, ou seja, uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, tanto faz, alguém que sistematicamente vai colocar você contra a parede, vai deixar você desconfortável com as suas próprias verdades, que é isso que a terapia deve provocar. Outra coisa que você pode fazer
Você pode anotar os seus sonhos, que também é extremamente significativo. Quem começa a anotar os sonhos, eu vou te dizer uma coisa. Os sonhos são tão reais como a realidade do momento presente. E na medida em que você vai desenvolvendo lucidez nos sonhos, inclusive eu pretendo, muito em breve, trazer para vocês uma apresentação sobre sonhos lúcidos. Então, quando você começa a anotar os sonhos e eles vão ficando cada vez mais claros, você vai percebendo o seguinte: não é que você vive de dia e dorme de noite. Você vive de dia e você vive de noite. Só que de noite você está vivendo num outro plano. Então, assim como você adquire as experiências do seu dia a dia, você também começa a acumular as experiências do noite à noite. Porque o seu sonho será tão lúcido quanto o seu dia. E aí imagine o aprendizado, você simplesmente dobra a sua capacidade de aprendizado, de experiências acumuladas. Isso é fenomenal, eu ainda vou passar alguma coisa assim. Outra coisa que você pode fazer, você pode ter um diário, seja um diário pessoal ou um caderno de autoconhecimento, onde você pega lá, aqui está o meu, o caderno do autoconhecimento está aqui. Então você anota as suas questões, os seus insights, as ideias que você vai tendo, as reflexões que você vai fazendo, entendeu? E você também, para estimular o autoconhecimento, é muito importante o estudo, exatamente o que você está fazendo aqui. Eu já falava na primeira temporada das 4 dimensões do autoconhecimento, e buscar estudar, se instruir, ter uma projeção, uma especulação de outras questões além de você, isso ajuda no autoconhecimento. Não só esse tipo de estudo, viu? Qualquer tipo de estudo. Um estudo de um idioma ajuda no autoconhecimento. Vou estudar, sei lá, química, biologia, ajuda no autoconhecimento. Qualquer tipo de estudo. Mas óbvio, né? Acho que a coisa tá clara para todo mundo, principalmente quando você estuda o autoconhecimento em si, que é o que a gente está fazendo. Mas por quê? Porque, veja só, a sua capacidade de se autoconhecer não tem como fugir disso, tá? E eu gostaria que você anotasse isso no seu caderno. A sua capacidade de se autoconhecer, ela é proporcional ao alcance da sua mente. Anotou isso aí? Então, a capacidade de se autoconhecer, ela é proporcional ao alcance de sua mente. Por isso que na Unidharma nós temos isso, a educação continuada, a assinatura. Você começa e nós trabalhamos para que você fique com a gente. Quanto tempo? Para sempre. Mas quando é que vai acabar? Não acaba. Isso aí é um movimento... Porque eu pergunto, quando é que acaba a sua alma? Se ela é infinita. Quando é que nós vamos conhecer o todo da sua alma? Tá entendendo? Então, mas você só vai ser capaz de fazer as suas reflexões de autoconhecimento a partir do tamanho que é a sua mente. Então, se a sua mente é pequenininha, você consegue se enxergar pequenininho, ou você consegue enxergar apenas uma pequena parcela do que você é. A sua mente é um pouco maiorzinha, você já consegue ter um espectro maior daquilo que você é. A sua mente se alargou, expandiu, porque você estudou, você fez exercícios mentais, você tem uma visão mais ampliada da vida e das coisas, então a sua capacidade de se autoconhecer também é a mesma coisa. Por isso, e esse é o motivo principal, sem dúvida, que a maioria das pessoas cuja vida é, sei lá, acorda, trabalha, volta, televisão, novela, jornal, desliga, dorme. No outro dia acorda, vai para o trabalho, volta, televisão, novela, jornal, filme, dorme. Outro dia volta para casa, ou sai de casa, trabalha, volta, televisão, novela, jornal, filme e dorme. Então a pessoa que tem esse estreitamento mental, meu amigo, minha amiga, eu digo para você, ela nem sabe o que é que a gente está falando. Se alguma pessoa assim, aí perto de você, começa a ouvir eu falar, a pessoa ela fala, não estou entendendo nada que esse cara aí está falando, né? Está viajando na maionese. A pessoa não consegue acessar o que está sendo dito aqui, porque a mente dela é muito restrita. Então você tem que estudar,
Estudar, alargar a mente, conhecer mais, expandir o seu conhecimento, expandir a sua inteligência, conhecer mais, porque, disse e repito, a sua habilidade de autoconhecimento é proporcional à extensão da sua mente. Tá? Não tem, e como a sua alma, a sua essência mais íntima é vasta, é gigantesca, é ilimitada, com uma mente pequena, você vai ter uma percepção muito pequena daquilo que você é. Depois, segundo, você tem que interagir mais com as outras pessoas. Isso é fundamental. Interagir com seus amigos, com o mundo lá fora, com os grupos que você faz parte, até mesmo com os colegas aqui da Unidarma, sei lá, no grupo do WhatsApp, no Facebook, não importa. É importante você interagir com essas pessoas e não se isolar lá no alto do Himalaia, lá no pico de uma caverna, sozinho. De vez em quando só vai passar uma águia, assim, um lobo solitário. Não, lá você não tem autoconhecimento. Aqui nesse mundão, como diz na minha terra, nesse mundão velho sem porteira, é que você estimula o autoconhecimento. Por quê? Porque você precisa do contraste. Olha lá, preste muita atenção nisso. O contraste é necessário. Cris, o que é contraste? É tudo aquilo que contrasta com você, que choca com os seus valores, choca com as suas ideias. Exemplo, nós estamos aqui nessa sala. Por que você consegue me ver? Porque existe um pouco de luz e um pouco de sombra. O contraste dessa luz e dessa sombra faz com que você consiga perceber as nuances da minha face. Se nós estivéssemos nesse ambiente completamente iluminado, tivesse um sol gigantesco aqui na sala, só luz, 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 só luz, o que é que você ia enxergar? Você não ia enxergar nada, não ia ser possível. Assim como se eu apagasse todas as luzes, deixasse tudo no escuro, o que é que você ia enxergar? Também nada. Nem excesso de luz, nem excesso de sombra. O que faz eu conseguir perceber o contorno do rosto do Cris é o contraste. É um pouco de sombra e um pouco de luz. Aí eu consigo. O contraste mostra para mim as nuances, as diferenças. E graças a Deus que existe a diversidade, né, no mundo. Você vê que nós estamos num planeta onde ninguém é igual a você. Ninguém pensa exatamente como você. Muito difícil encontrar isso. Ora, aí a gente percebe que Deus realmente é um cara fantástico e extrema, mega, hiper, super inteligente, uma inteligência que a gente nem consegue acessar. Porque já imaginou se você vivesse num mundo onde todo mundo pensa igual? Todo mundo quer o que você quer, todo mundo estuda o que você estuda, todo mundo fala o que você fala, todo mundo pensa como você pensa. Eu pergunto, como é que você ia ter autoconhecimento? Como é que você ia crescer? Como é que você ia saber que existe o quente se não fosse o frio? Ou o contrário, como é que você ia saber que está frio se você não tivesse passado por calor? É exatamente esse choque. Por isso, então, você tem que conversar com as pessoas, dialogar com elas. Até mesmo, agora tá muito em voga, né, os debates políticos, por causa das eleições presidenciais, a prisão lá dos corruptos, das pessoas dos políticos que roubaram, agora foram presos, uns defendem, outros querem libertar bandido, outros querem prender o bandido e assim vai. Aquele eterno debate, né, direita e esquerda. Ora, como é que eu ia saber que eu sou de direita se não existisse esquerda? Como é que eu ia saber que eu sou de esquerda se não existe direita? Ou como é que eu ia saber que eu sou do centro, sei lá, do que lado que você está? Não interessa aqui também, só estou dando exemplos. Então, essa diversidade, ela é boa. Claro, você, numa discussão política, por exemplo, as pessoas são muito acaloradas, né? É tudo muito pro lado pessoal. Você coloca uma opinião, o outro já ouve. Não precisa ser assim. Você pode ouvir o diferente, tudo bem, né? E tudo bem, ouve o diferente. Interessante, a pessoa pensa assim, que legal, eu penso assado e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas não. Então, a gente tem que ter essa capacidade de dialogar, né? O Márcio tá se referindo ao equilíbrio, né? Seria, por exemplo, yin e yang. Esse equilíbrio
que o Márcio está falando é exatamente isso. É o ponto de encontro entre as duas polaridades, ou as duas forças. E esse equilíbrio, obviamente, se dá com a presença de outras pessoas na sua vida. Caso contrário, isso não seria possível. E terceiro, e não menos importante, orientação que eu te dou para cultivar o autoconhecimento. Fazer perguntas. Fazer perguntas. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa óbvia aqui, mas o óbvio precisa ser dito. Qual a melhor forma de você encontrar respostas? Fazendo perguntas. Se você quer resposta, você tem que fazer perguntas. Tem um livro já antigo, escrito por Platão, que se chama Teeteto. Nesse livro Teeteto, Platão escreve, na verdade assim, ele escreve a história de Sócrates. Sócrates, que foi professor de Platão, não escreveu nada, era Platão que escreveu os diálogos socráticos. Então, se a gente conhece alguma coisa de Sócrates hoje, é porque Platão escreveu sobre ele. Então, nesse livro Teeteto, Sócrates está conversando com esse rapaz chamado Teeteto. Platão escrevendo. Aí Sócrates pergunta para Teeteto o seguinte: o que é o conhecimento? E aí Teeteto responde: olha, conhecimento é assim. Por exemplo, um sapateiro, ele conhece a arte de fazer sapatos. Um marceneiro conhece a arte de fazer móveis. E aí Sócrates diz: não, mas não é isso que eu estou perguntando. Não tem nada a ver essa resposta. Você está dizendo que eu posso fazer com o conhecimento. Mas você ainda não definiu para mim o conhecimento. Com autoconhecimento, conhecimento, autoconhecimento, a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos imaginar, aqui são várias pessoas na sala, né? Você, sei lá, vou pegar um exemplo agora, um médico. Aí eu pergunto: quem é você? Aí você fala: Cris, eu sou o doutor fulano, eu sou, sei lá, médico cardiologista. Ok. Mas você não definiu quem é você. Você só falou uma coisa que você é capaz de fazer, né? Assim como eu estou dizendo, o sapateiro pode fazer sapato, mas eu ainda não defini o que é o conhecimento. Você falar: eu sou médico com a especialidade em cardiologia, você não disse nada ainda a seu respeito. Vamos imaginar a seguinte situação: se você não fosse médico, ou eu tirasse essa titulação de você, o que sobraria? Você ia desaparecer no vácuo? Né? A sua presença física, material, iria deixar de existir? Não, você continuaria existindo. Então, o que sobra de você quando você não é o seu título? O que sobra de você quando você não é o seu diploma? O que resta de você quando você não é as várias definições que as pessoas atribuem a você? É disso que nós estamos perguntando aqui. E como eu disse, essa é uma pergunta muito árdua, muito difícil, mas nós temos que insistir nessa pergunta, porque eu coloquei isso no começo e sou obrigado a repetir. Somente com o autoconhecimento você estará nesse planeta de uma forma que vale a pena. É o autoconhecimento que te traz, por exemplo, felicidade. É o autoconhecimento que te traz sensação de liberdade. É o autoconhecimento que traz para você poder, torna você uma pessoa poderosa, magnética. É o autoconhecimento que traz para você autoconfiança. É o autoconhecimento que traz para você paz interior. Só isso, só esse mix de produtos já está bom, né? Só com o autoconhecimento você verdadeiramente pode dizer: sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa livre, sou uma pessoa que pensa com cabeça própria, tenho autoconfiança, tenho paz de espírito. Quem não tem autoconhecimento, se fala isso é da boca para fora, não é porcaria nenhuma de nada. Porque a pessoa não tem domínio nenhum do que ela é, como é que ela vai ter domínio de outros atributos ainda mais nobres? Não tem como. Então, a gente tem que entender o seguinte: é uma luta árdua, é uma luta difícil,
mas é um processo de individualização. Eu já falei isso também na primeira temporada, e eventualmente eu falo nas palestras. Eu gosto muito dessa palavra, adoro mesmo. Indivíduo. Anote aí no seu caderno, separando por sílabas. Indivíduo. Indivíduo. Olha só que interessante. Duo é dois, né? Duo. Uno, duo, três. Duo é dois. Divisão. In é um prefixo de negação. Então, não, dividido, duo em dois. O que é um indivíduo? É aquele sujeito que não é dividido em dois. É aquele sujeito íntegro. É aquele que é ele mesmo, como Jesus fala nos evangelhos, que todos sejam um. Jesus não falou que todos sejam dois, que todos sejam três, que todos sejam 10. Que todos sejam um. Aliás, a multiplicidade de seres, isso era condenado pelo Mestre Jesus. Quando ele encontra com o jovem endemoniado, qual é a pergunta? Com quem eu estou falando? E o que o rapaz responde? Chama-nos legião, porque somos muitos. Então, quando há uma multiplicidade dentro de você, há algo de muito errado. Que todos sejam um e não muitos. Quando você descobre o que está por trás dessas palavras, meu amigo, aí sim você pode dizer que começa a trilhar o caminho do autoconhecimento. E disse também para vocês várias vezes hoje, é um caminho árduo, principalmente porque você vai estar nadando contra a correnteza. O mundo não quer a sua individualidade. Eu não sei se eu já te falei isso, ou se você já assistiu alguma apresentação onde eu já disse isso. Psicologicamente, na cabeça das outras pessoas, você é só um número. Para pouquíssimas pessoas, talvez 5, 6 pessoas no máximo, você é um indivíduo. Mas ao longo do seu dia, no dia a dia, você é só um número. Cris, como assim só um número? Veja só. Você está andando com o seu carro na rua. Aí você olha ali do lado, enquanto você está avançando o sinal, tem uma pessoa deitada, talvez um mendigo, ali na rua, coberta de trapos. Ou ela está assim meio caída ali. O que você faz? Normalmente você continua. Você segue em frente. Por quê? Porque é só um número. Mas não se espante, para aquela pessoa que está deitada, você também é só um número. Agora vamos imaginar você com o mesmo carro, avançando no sinal, e aí você vê deitado ali na rua, sei lá, sua mãe, uma tia muito próxima de você, o seu filho, sua filha. Você ia continuar seguindo o seu carro normalmente, sem dar muita atenção para aquilo? É claro que não, você ia parar o carro imediatamente. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ô filho, ô mãe, sei lá, tio, irmão, que você está deitado aí na rua? O que aconteceu? Não é assim? Porque aí então aquela pessoa conta para você. Olha que interessante. Olha que interessante. Mas para a maioria das pessoas você é um número. Se fosse você que está me ouvindo agora, deitado lá na rua, agora, ia passar um carro, 2, 10, 100, talvez 1000 carros, 10.000 carros. Ninguém ia parar. Porque para essas pessoas você é só um número. Você é só uma coisa a mais ali. Não é um indivíduo. Você faz parte da multidão. Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? Para dizer para você o quão árduo é o autoconhecimento. Se você mesmo não perceber a sua individualidade, você já sabe, já está avisado, que você vive num mundo onde ninguém percebe. Ninguém percebe a sua individualidade. Se você não fizer esse trabalho, esse dever de casa, ninguém vai fazer para você. Né? E é exatamente isso. Eu até peço uma permissão, vamos dizer assim, uma permissão, como é que eu poderia dizer sem ofender ninguém, política, para falar algumas coisas. Mas é exatamente isso que regimes comunistas fazem. Porque um regime comunista, você pega agora aí, por exemplo, sei lá, Coreia do Sul, né?
Ou a China hoje não é mais comunista. Você pode até achar que a China é comunista. Hoje a China é mais capitalista que os Estados Unidos. Mas no começo da China comunista, por exemplo, o que acontece? Nós transformamos o indivíduo numa peça. Na ideia, isso eu não estou inventando nada não, tá, pessoal? É só você ler desde os tratados de Marx até qualquer peça que vai falar sobre o comunismo vai estar falando isso. O Estado é mais importante que o indivíduo. Por isso que o indivíduo precisa se sacrificar pelo e para o Estado. Você pega, por exemplo, eu gostaria muito que vocês lessem, tem um livro, até peguei aqui o nome dele, Mao, a História Desconhecida. Eu já li, eu baixei ele no meu Kindle, é uma bíblia, tá? É um livro, eu demorei acho que quase um mês para ler esse livro. Mao, a História Desconhecida, editora Companhia das Letras. Tá? Depois eu coloco a biografia embaixo do vídeo. Mao, M-A-O, Mao, a História Desconhecida, Companhia das Letras. Autores Jung Cheng e John Halliday. Depois eu passo a biografia. Então a gente percebe o quê? Quando é implantado um regime comunista no país, e é a história de Mao implantando a Revolução Chinesa, o indivíduo é a última coisa que importa, não interessa você não interessa, você é o de menos. O importante é a colocação e a implantação do Estado, um Estado forte, onde os indivíduos vão servir a esse Estado. Inclusive é um erro muito comum das pessoas, né? As pessoas acham que o comunismo é uma prática política que prega o ateísmo. Não, isso é uma completa erro de cálculo. Não existe nada que estimule mais a crença numa religião ou num Deus do que o comunismo, só que o Deus Estado. O Deus Estado, para o comunismo, Deus é o Estado. Você deve se submeter ao Estado, você deve fazer tudo pelo Estado, você deve morrer pelo Estado, se precisar. Porque você é apenas um número, você não conta. Você conta enquanto você sustenta uma situação. Isso não estou inventando. É só você abrir os livros e começar a estudar. Não tô aqui impondo preferências políticas. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, de novo, lutar pela sua individualidade é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho complicado. Você vai ter todo um sistema que quer massacrar a sua individualidade, fazer você ser menos do que aquilo que você é, reduzir você a um quase nada. E aí você então se impõe, estuda, cresce o seu conhecimento. Aí o Diógenes está até passando o link do livro na internet, né? Cresce o seu conhecimento, expande os seus horizontes, e aí há uma salvação para você. De você verdadeiramente ser uma pessoa feliz, autoconfiante, magnética, repleta de poder, com paz de espírito, né? Ô Diógenes, você que compartilhou, não sei se você já leu, mas todos aqui, vale a pena essa leitura. Vale a pena essa leitura, porque essa leitura de Mao mostra o outro lado, o contraste. Porque aqui nesse curso nós estamos vendo as possibilidades do ser humano, né? Falamos de yin e yang agora há pouco, né? As possibilidades de luz, de crescimento, de expansão. Quando você estuda a história da implantação do comunismo na China, você olha para o lado mais podre da humanidade. Como o ser humano pôde fazer aquilo? Como que ele conseguiu chegar a um nível tão baixo, né? As pessoas falam muito mal do nazismo, tal, etc., e claro, o nazismo é uma das coisas mais abomináveis e horrendas que a humanidade já passou. Não há nenhum mérito, zero, para o nazismo. Mas a implantação do comunismo na China, 100 vezes pior do que o que Hitler fez na Alemanha. 100 ou 1000 vezes pior. E vocês têm uma obrigação moral de ler essa história exatamente para ter esse contraste, né? O lado luz e o lado sombra, e ver de forma escalável o quanto que o ser humano consegue, né?
tanto de uma forma positiva como de uma forma destrutiva. Isso também é autoconhecimento. Então, para que a gente... Vamos virar a página, já estou encerrando, já estou concluindo. Até para que a gente não termine com essa mensagem tão pesada, tão ruim, eu quero propor um exercício para vocês. Vamos lá então? Então eu vou pedir para você o seguinte: você está aí ao vivo, está me ouvindo, ok, etc. Mas se você puder, feche os seus olhos, eu vou fechar os meus também a partir de agora e vou convidar você para uma mentalização. E essa mentalização é o seguinte: eu aqui estou, acabei de ter acesso a essas informações e começo a perceber em mim possibilidades. Possibilidades de crescimento, possibilidades de expansão e possibilidades de um real, legítimo e verdadeiro encontro com a minha felicidade, com a minha paz de espírito e com o meu poder interno, ou seja, com a minha individualidade. Mas conquistar a individualidade não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque vivo num sistema que de forma injusta, pesada, agressiva, faz de tudo para que eu me perca. Nas propagandas da televisão, nas manipulações dos políticos, nas imposições de família, Estado, religiões e tudo que existe para formatar a minha cabeça, dizendo: seja assim, pense assim, faça assim, viva assim, respire assim. Mas eu estou disposto a encontrar a minha face original. E hoje eu faço um voto comigo mesmo de que serei um buscador de mim. Hoje eu faço um voto de que de forma diligente, determinada, eu vou estudar, eu vou me empenhar e eu vou buscar a mim mesmo. Vou procurar compreender quem sou, porque somente assim eu estarei presente nesse mundo, ciente de quem eu sou, sendo verdadeiramente feliz, forte, determinado, confiante, magnético e com paz interior. Muito bem. Então faça esse propósito com você e aí então nós vamos como que fechando a aula de hoje. Tá certo, gente? Pessoal, eu gostaria só de ver com vocês se há alguma dúvida, há alguma colocação. Se não tiver perguntas, pelo menos um ok. Coloque aí o seu ok na tela, que é um indicativo que tudo bem, que eu posso encerrar e que semana que vem tem mais, tá bom? Quinta-feira que vem a gente continua. Só me confirmem aí e se estiver tudo certo, então nós vamos dar por encerrado. Ali o Diógenes está dizendo que por nada, ele ainda não leu, mas fez uma pesquisa. O Márcio, obrigado. O André tá ok, boa noite. Sônia, ok. Diógenes, ok. Aula super produtiva. Célia, agradecida. E eu que agradeço a todos vocês, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença. Depois assistam a gravação mais uma vez para fixar o conhecimento e vamos em frente. No mais, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço. Que sua vida seja repleta de autoconhecimento e que ela seja não menos do que espetacular. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.